Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós, caro amigo, estamos neste momento a olhar para o capítulo 10 do Evangelho de São João. Este capítulo é um capítulo muito marcante neste Evangelho de São João. Certamente nós gostamos, como você já reparou, de todos os capítulos deste Evangelho. Mas, no entanto, este aqui é um capítulo muito especial, pois ele nos apresenta Jesus Cristo como o bom pastor. Você talvez está recordado que o Salmo 23 nos fala acerca do bom pastor. É um salmo tremendo, é talvez os salmos o mais conhecido de todos. E aqui no Evangelho de São João, capítulo 10, nós vamos encontrar Jesus Cristo como sendo esse bom pastor. Este capítulo 10 de João é de facto uma continuação do assunto anterior. Está lembrado certamente do que é que tratamos nos últimos programas? Nós tivemos a ver sobre a cura de um cego de nascença. A história desse cego, no capítulo anterior, é como o pano de fundo para Jesus apresentar agora o ensino que vai dar neste capítulo 10. Jesus, neste capítulo 10, faz pronunciamentos acerca da sua missão como o bom pastor. Os fariseus são grandemente visados aqui neste discurso de Jesus. O que Jesus diz aqui é que ele é, de alguma forma, este pastor que cuida das suas ovelhas de uma forma muito especial. E os fariseus são então estes salteadores que muitas vezes assumem um papel de religiosidade, assumem um papel de líderes religiosos, mas na realidade eles vêm para travar o crescimento espiritual destas ovelhas. Nós vimos que no capítulo 9 foi exatamente aí que os fariseus até se opuseram quase à cura daquele cego de nascença. Eles estavam mais preocupados com o facto de Jesus ter curado este homem num sábado do que o facto do homem ter sido curado apesar de ser cego desde que nasceu. E é terrível quando as pessoas não se apercebem o benefício dos outros e estão mais preocupados com regrinhas e com acusar os outros do que com aquilo que na realidade Deus está a fazer na vida deles. Infelizmente, vivemos muitas vezes situações destas, em que alguns líderes religiosos até assumem esses papéis de fariseus, digamos assim, de pessoas que estão muito preocupados em cumprir este requisito ou aquele requisito, quando na realidade a vida da pessoa está a ser transformada de uma forma tremenda e eles não veem o trabalho de Deus acontecer na vida dessa pessoa. Eles perseguem este cego, os fariseus, de forma a que ele se sinta constrangido pelo facto de ele simplesmente ter dado testemunho acerca daquilo que Jesus tinha feito. Discutem eles grosseiramente com este homem. Eles o pressionam para que ele mude o seu próprio testemunho. Eles querem verificar se Jesus é ou não um pecador, se ele reconhece que Jesus é ou não um pecador. E este homem diz, isso eu não sei. O que eu sei é que eu estava cego e agora vejo. Então eles excomungam este homem, põem-no fora da congregação, da sinagoga, retiram-lhe os privilégios que tinha devido ao facto de estar inserido numa comunidade, mas esse homem não se preocupa com isso. Esse homem sabia o que tinha acontecido na sua vida. E talvez você está a viver situações idênticas. Talvez você está a viver uma situação em que você tomou partido de Jesus, tomou posição ao lado de Jesus, sabendo aquilo que ele está a fazer na sua vida, e agora, de alguma forma, há pessoas que o pressionam para você abandonar essa sua fé, abandonar essa sua relação com Deus. E eu sei que as pressões são tremendas. Eu gostaria de lhe deixar o desafio de permanecer ao lado de Cristo. Como este cego, ele não conhecia tudo acerca de Jesus. Ele não conhecia muita coisa sobre quem Jesus era ou deixava de ser. No entanto, ele sabia que Jesus tinha tocado a sua vida de uma forma especial. E se este é o seu caso, então eu o desafio a permanecer ao lado de Jesus. Talvez você está isolado num lugar onde sente as pressões da comunidade, como este homem cego sentiu. Mas eu gostaria de o desafiar.
permaneça ao lado de Jesus. Você sabe aquilo que Jesus está a fazer na sua vida. Você sabe aquilo que a palavra de Deus tem feito no seu coração. E se sente pressões para desligar o seu rádio, se sente pressões para não ler a Bíblia, isso certamente não vem de Deus. Ainda que as pessoas que o dizem possam assumir uma postura religiosa. Mas se eles o querem afastar de Jesus, é porque certamente não vêm de Deus. Isso foi o que Jesus nos tentou dizer. E agora neste capítulo 10 nós vamos encontrar Jesus a falar acerca de quem Ele é. Vamos ver esta imagem de Jesus Cristo falando sobre o bom pastor, falando sobre as ovelhas, de como é que há esse relacionamento. Eu sei que há muitas pessoas que me estão a ouvir neste momento que irão entender provavelmente melhor do que eu estes textos, pois eles estão habituados a lidar com ovelhas, a lidar com os animais. E uma pessoa que cuida de animais certamente terá uma percepção melhor destes textos. Se é o seu caso, então permaneça aí desse lado, que nós vamos continuar a olhar para as Escrituras e certamente você vai perceber bem melhor este texto do que aquilo que eu posso explicar. Mas ouça com atenção a palavra do nosso Deus. No Evangelho de São João, capítulo 10, no verso 1, disse Jesus: ouçam com atenção, aquele que não entra no curral das ovelhas pela porta, mas entra por outro lado, é ladrão e salteador. Estas primeiras palavras de Jesus é para que as pessoas prestem bem atenção àquilo que ele vai dizer a seguir. Algumas versões da Bíblia usam esta expressão que eu usei, ouçam com atenção, ou quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta é uma expressão que usualmente Jesus usava para dizer: tomem atenção àquilo que eu vou dizer. E certamente, se nós o fizermos, vamos ser muito enriquecidos. Jesus está aqui a falar de um curral de ovelhas, de uma porta e de pessoas que não entram pelo sítio devido, que são os ladrões e os salteadores. E Jesus vai falar com esta linguagem para falar acerca dos religiosos que lideram pessoas, mas que na realidade não as conduzem a pastos verdejantes, nem conduzem essas ovelhas a águas tranquilas. Vamos ter em mente o Salmo 23 enquanto olhamos para este capítulo 10 do Evangelho de São João. E desta forma Jesus então quer salientar aqui a importância da pessoa ter um pastor corretamente. Olhar para Jesus como o supremo pastor da sua vida e não como aqueles que vêm para roubar e matar. Aqueles que muitas vezes não entram pela porta. Jesus aqui está a falar em primeiro lugar para a nação de Israel. E nós temos que ter isto em atenção. Por isso, aqui os visados, os ladrões e os salteadores, ele referia-se a estes fariseus. A nação de Israel era a nação escolhida, digamos assim, por Deus durante muito tempo, para que ela anunciasse as maravilhas de Deus ao mundo. Esta era a missão da nação de Israel. Infelizmente, a nação de Israel se fechou sobre si própria, deixando de olhar para aqueles que eram carentes, para as outras nações. Começou a considerar-se muito especial e pensava que era a única nação sobre quem Deus falava e a quem Deus falava. E por causa disso foram-se fechando, tornaram-se quase xenófobos e passaram a ter uma atitude repulsiva para com as outras nações, quando na realidade não era isso que Deus pretendia. E agora Jesus vai usar esta imagem para falar sobre a nação de Israel, e no final desta imagem, deste quadro bonito que Jesus vai tecer aqui, ele vai falar acerca de outras ovelhas, de outro aprisco que ele quer juntar. E nós iremos tentar entender o que é que Jesus quer com esse assunto. Os apriscos naquela altura ali eram feitos de pedra, eram todos com muros altos e construídos de pedra. E eles tinham apenas uma entrada e uma porta. E muitas vezes essa porta era o caminho então onde os pastores, normalmente, e o gado, poderiam entrar e sair. Só que, como é óbvio, os ladrões não iriam entrar pela porta. Essa porta normalmente estava guardada, tinha um guarda que ficava a tomar conta desse aprisco. Esses locais onde os rebanhos eram guardados normalmente juntavam mais do que um rebanho, não era só um rebanho que ficava dentro desse aprisco. E o guarda muitas vezes então estava ali e ele próprio se deitava junto à porta para que os ladrões não pudessem sair com as ovelhas. Então é preciso ter este pano de fundo de como é que
os apriscos, os locais onde as ovelhas eram guardadas, como eles eram construídos, para nós entendermos a imagem de Deus aqui, a imagem que Jesus nos quer trazer acerca deste bom pastor. Qual o relacionamento entre o pastor e as ovelhas? E Jesus prossegue então a dizer, no verso 2, aquele que entra pela porta é o verdadeiro pastor das ovelhas. Jesus aqui está a referir-se a ele próprio como o bom pastor. Ele se coloca em defesa das suas próprias ovelhas, arriscando tudo aquilo que ele tem e tudo aquilo que ele é, colocando a sua própria vida em risco para defender as suas ovelhas. E diz o verso 3, o guarda abre-lhe a porta, as ovelhas conhecem a sua voz, ele chama cada uma delas pelo seu nome e leva-as a pastar. Aqui temos de facto uma bela imagem. Vemos aqui este guarda que está à porta e abre a porta quando reconhece o pastor. No fundo, nesses apriscos, como eu disse, muitas vezes o próprio guarda funcionava quase como porta, pois, como eu disse, ele estava deitado ali à entrada, não permitindo que nada passasse a não ser por cima dele, pois ele estava ali deitado para que as ovelhas não pudessem entrar nem sair, ou alguém pudesse entrar ou sair sem o seu consentimento, sem a sua autorização. E por isso ele chega e dá autorização para que o pastor possa entrar, reconhecendo assim quem na realidade é ou não o pastor das ovelhas. Era de alguma forma esse guarda que tinha autorização, tinha o conhecimento de quem era o dono daquelas ovelhas. A imagem aqui interessante também é que o próprio pastor conhece as suas ovelhas e conhece cada uma pelo seu nome. Isto é uma imagem bonita. Não sei se de facto nos rebanhos acontece assim, se os pastores atribuem ou não nomes às suas ovelhas, mas aqui esta imagem é de que este pastor é um pastor cuidadoso. Não tem um rebanho assim encarneirado, sem saber muito bem quem é as ovelhas, simplesmente para tirar proveito delas. Não, aqui há uma relação entre o pastor e as ovelhas. Uma relação que faz com que o pastor tenha atribuído um nome a cada ovelha. Talvez para a nossa linguagem mais citadina, poderíamos dizer que é como quando nós temos um animal de estimação. Cada ovelha deste pastor era um animal de estimação. Normalmente aos animais de estimação, sejam gatos, sejam cães, sejam pássaros, normalmente a pessoa atribui um nome carinhoso com o qual vai tratar esse animal de estimação. No fundo, personaliza aquele animal. E é exatamente isso que o bom pastor faz com as suas ovelhas. Tem um rebanho grande, mas ao mesmo tempo lida com cada uma das ovelhas de uma forma pessoal, de uma forma particular, tendo cada ovelha o seu próprio nome. O pastor conhece cada nome, conhece cada situação desta ovelha. E já aqui Deus nos está a querer mostrar lições espirituais, mostrando que Deus, apesar de ter milhões de pessoas no mundo inteiro, Ele conhece quem você é pelo seu próprio nome. O Jesus nos chega a conduzir mais longe neste raciocínio, dizendo que o próprio Deus conhece até os cabelos da nossa cabeça, e até esses cabelos estão contados, levando até ao pormenor a forma como Deus o conhece a si e a mim. Portanto, já pode imaginar que Deus não é um Deus distante. Talvez você tenha ouvido ao longo da sua vida que Deus nos abandonou, criou a natureza e se afastou. Está longe e não quer saber de nós. A palavra de Deus diz exatamente o contrário. Não dê ouvidos a esses ladrões e salteadores que vêm simplesmente para matar, roubar e destruir. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida abundante. E isso passa pelo facto de Deus conhecê-lo pelo seu próprio nome. Deus o conhece a si, tal qual você é. O verso 4 continua: depois de estirar a todas do curral, vai à frente, e elas seguem-no, porque conhecem a sua voz. Mais uma vez aqui um pormenor interessante, é que as ovelhas seguem o seu pastor porque conhecem a voz do seu pastor. É interessante, há algum tempo atrás estava numa região aqui mais do interior, onde ainda há bastante gado, e vinha um pastor com o seu rebanho, e havia algumas ovelhas que estavam-se a afastar. Esse pastor tinha um cão que o ajudava a recolher as ovelhas. Mas a certa altura ele percebeu que as ovelhas não estavam a regressar como deveriam e ele chamou-as para que elas pudessem se juntar então ao rebanho. E esta imagem é exatamente que Jesus está a dar aqui. Quando as ovelhas se afastam, ele as chama e elas o seguem porque elas conhecem a sua voz. As ovelhas de facto fazem isso com o seu pastor. Era bom que cada um de nós que diz seguir a Cristo pudesse fazer isso com Jesus.
ouvir a voz do Mestre e voltar então para junto dele. O verso 5 continua: se fosse um estranho, já não o seguiam, mas fugiam dele, porque as ovelhas não conhecem a voz dos estranhos. Alguns que já foram ao Oriente e fizeram experiências de chamar as ovelhas pelos seus nomes, constataram que as ovelhas não os conhecem, por isso elas não se juntam a esse pastor, a esse suposto pastor. E é verdade este ensino de Jesus. Nós temos que perceber e distinguir qual é a voz de Jesus e quais são as outras vozes que se levantam, que não vêm de Jesus. Nós, como ovelhas desse Senhor, desse bom pastor, temos de estar atentos a quem é que nos chama para servir. O verso 6 continua: Jesus apresentou-lhes esta comparação, mas eles não compreenderam o que ele queria dizer. Mais uma vez, estes fariseus e estas pessoas ali não estavam a entender os ensinos de Jesus. E o verso 7 diz: por isso Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta por onde entram as ovelhas. Jesus não só é o bom pastor, como agora Jesus também se diz ser a própria porta. Uma porta tem a função de segurança, tem uma função de proteção. E Jesus não é só esse bom pastor que dá a vida pelas ovelhas para cuidar delas, para as conduzir até às pastagens e às águas tranquilas, mas agora ele também é a porta. Eu sou a porta, eu sou aquele que dá proteção às ovelhas, eu sou aquele que dentro do aprisco, dentro do lugar de segurança, elas estão protegidas. E estão protegidas do quê? E é exatamente isso que Jesus vai dizer no verso 8. Aqueles que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não fizeram caso deles. É importante Jesus declarar que muitos dos religiosos, muitos dos líderes religiosos que quiseram conduzir este rebanho eram ladrões e salteadores. Eram pessoas que conduziam o rebanho simplesmente para se aproveitarem dele, para extorquir tudo aquilo que ele poderia dar como rebanho e não para apacentar, não para proteger, não para cuidar. Então Jesus mostra que ele é diferente dos outros líderes religiosos. Ele é diferente porque ele é o bom pastor, ele é diferente porque ele é a porta. E é exatamente isso que ele reforça no verso 9, dizendo: eu sou a porta, aquele que entrar por mim salva-se. E é como uma ovelha que entra e sai do curral e encontra pastagens. Essa porta que Jesus é de facto uma passagem, um sítio onde a pessoa pode entrar e sair e sentir-se constantemente seguro. Jesus veio para trazer liberdade e não para trazer escravidão. Toda a instituição religiosa que havia sido criada pelos fariseus era um sistema que aprisionava as pessoas, que esmagava as pessoas dentro de um colete de forças que eles próprios tinham enredado. E Jesus agora vem dizer que a espiritualidade que ele propõe é uma espiritualidade de liberdade, uma espiritualidade de entrar e sair, uma espiritualidade que é necessário perceber que é uma ligação com Deus entre a segurança do nosso aprisco e o estar fora nas pastagens a alimentar-nos. Então é esta dualidade, esta saída e entrada que Jesus aqui reforça na relação que ele tem com este novo rebanho. Jesus quer trazer segurança para as suas ovelhas. Quer dizer que ele próprio permite que elas tenham pastagens. Mas ao mesmo tempo Jesus permite, sendo ele a porta, dar segurança e salvação às suas ovelhas. Elas podem entrar e sair livremente, quer para achar pastagens, quer para ficar em segurança, pois Jesus tem essa função. Os eu sous de Jesus, se podemos dizer assim, são tremendos. Ele diz várias vezes, eu sou. E ele usa este termo, eu sou, buscando do Velho Testamento. E os fariseus que ouviam isto ficaram de tal forma chocados, porque se aperceberam que Jesus estava a dizer, eu sou o próprio Deus. Deus, quando se dirigiu a Moisés, e Moisés perguntou, quem eu devo dizer que tu és? Deus disse, eu sou. O eu sou falou contigo. E agora Jesus declara que ele é a porta. Jesus declara, eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Noutro texto Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Noutro texto Jesus diz, eu sou o pão que desceu do céu. Noutro texto Jesus diz ainda, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E estes grandes eu sou de Jesus mostram que ele de facto é Deus. Mostram que ele é aquele que nos pode dar esta vida
e vida abundante. Mostra que Ele é aquele que quer relacionar o homem com o próprio Deus. Os outros que vêm são ladrões, que vêm a roubar, matar e destruir. Porém, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta é a declaração de Jesus Cristo para cada um de nós, para que cada um de nós se possa relacionar com Deus. Ele veio para que nós tenhamos vida e tenhamos em abundância. Talvez você é um cristão, talvez você costuma ir até à igreja, tem um certo relacionamento com Deus, mas não tem esta vida abundante que Jesus propõe aqui. É necessário que você conheça em primeiro lugar este bom pastor. Este bom pastor que veio para lhe dar liberdade, veio para conduzi-lo a pastos verdejantes, para o conduzir a águas tranquilas, para nos refrigerar a alma, para nos dar esse alimento e alento para a caminhada pelo deserto. Para aquele que anda pelo vale da sombra da morte, não temer mal algum, porque o bom pastor está com ele. Então Jesus é esse elemento que vem até nós, é esse Deus feito homem que habita no nosso meio e nos dá essa segurança. Ao mesmo tempo, Jesus é essa porta por quem nós podemos entrar e achar salvação. Essa porta que nos conduz ao lugar celestial onde o Pai está. Essa porta que nos dá a segurança e a proteção necessária no nosso dia-a-dia. Jesus é essa porta onde nós podemos entrar e sair, mostrando que a nossa espiritualidade é uma espiritualidade de fluxos e refluxos, onde nós podemos caminhar livremente no tempo de intimidade com Deus, mas ao mesmo tempo saindo para o dia-a-dia, para a profissão, para a vizinhança, para esse local onde nós podemos aí experimentar a verdadeira espiritualidade também. Jesus, então, é essa passagem para nos trazer liberdade e conforto. E nós somos essas ovelhas que Ele quer juntar. Ele diz que Ele é o bom pastor. Ele diz também que Ele tem ovelhas que Ele quer juntar de vários apriscos. Jesus quer trazer essa paz ao seu coração. Quer trazer essa segurança à sua vida. Cabe a si aceitar Jesus como Senhor e Salvador para experimentar este bom pastor no seu dia-a-dia. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.